Você sabia que manter o nosso casamento em ordem é essencial para a harmonia do nosso lar e para a ordem da nossa casa como um todo? Esse vídeo é inspirado sobre o tema Colocar a casa em ordem. Nós falamos sobre como colocar a nossa casa em ordem, como colocar a nossa vida em ordem, como colocar a criação dos filhos em ordem, e hoje nós vamos finalizar falando sobre o casamento, como uma parte essencial desse projeto lindo de Deus que é a família, como que a gente pode colocar o nosso casamento em ordem. Mas antes eu gostaria de te pedir, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com seus amigos e familiares, nos ajude a espalhar a mensagem de Deus para mais pessoas. E lembrando que você pode ler este devocional completo em nosso site, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Como que a gente coloca o nosso casamento em ordem? Vamos ler a Bíblia lá em Efésios capítulo 5, versículos 22 ao 25, que diz assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Nós aprendemos aqui que, como esposas, precisamos nos sujeitar aos nossos maridos, e os nossos maridos precisam nos amar como Cristo amou e ama a igreja. Então a gente vê que o casamento é uma relação de amor e sacrifício. Amar é muito mais do que um sentimento, mas é uma escolha diária. E a gente sabe que o casamento não são só flores. Passamos por muitas lutas, por muitas desavenças, por muitas situações difíceis. São duas pessoas que muitas vezes são completamente diferentes, convivendo juntas, que precisam aprender a amar, a respeitar, a ceder. Então precisamos entender que o casamento requer sacrifícios, requer amor, que requer uma escolha diária de querer ver o outro bem e fazer dar certo. É muito importante para a gente colocar o nosso casamento em ordem, a gente ter uma boa comunicação e o respeito mútuo. Não adianta a gente querer ter um casamento saudável, não adianta a gente querer ter um relacionamento saudável sem uma boa comunicação e sem o respeito. A comunicação e o respeito são bases fundamentais para sustentar um bom relacionamento. A gente precisa saber falar, a gente precisa saber se expressar, a gente precisa saber compreender o outro e a gente precisa principalmente aprender a respeitar um ao outro, né? É impossível a gente ter um relacionamento saudável, seja ele qual for, sem o respeito. Então precisamos aprender a nos comunicar, a falar, a expressar os nossos sentimentos, as nossas insatisfações com sabedoria, com prudência, sem ofensas, sem alfinetadas, sem piadas, sem palavras que vão machucar o outro, né? Então a gente precisa aprender a se comunicar de forma sábia, de forma prudente, de forma madura, que ajude o outro a entender aquilo que a gente sente também, porque às vezes a gente tem a mania de achar que o outro tem que saber aquilo que a gente está sentindo, sem comunicar verbalmente, sem falar verbalmente. Mas a gente sabe que a maioria dos homens, eles nem percebem aquilo que a gente está passando, aquilo que a gente está sentindo, né? E não é por falta de atenção, é porque não é característica deles ter essa sensibilidade, ter essa noção, né, do que a gente está querendo, do que a gente está sentindo. Então a gente precisa falar, é falar mesmo com a boca. Meu amor, olha só, eu tô precisando disso, eu tô assim, eu tô assada, eu tô chateada, né? E a gente precisa ser o mais clara e o mais objetiva possível com eles. Outro ponto muito importante para fortalecermos o nosso relacionamento, o nosso casamento, é a intimidade, né? Que não se trata somente da intimidade sexual, embora ela não deva ser negligenciada de forma alguma, porque também é uma base fundamental para que um casamento seja firme, um casamento seja sólido, um casamento seja duradouro. A gente precisa sim investir na nossa intimidade sexual com o nosso cônjuge. Mas eu falo também de uma intimidade espiritual, uma intimidade emocional, uma intimidade de contato mesmo, da gente orar junto, da gente buscar o Senhor juntos, da gente ter momentos de comunhão juntos. Então, a verdade é que para a gente poder colocar a ordem no nosso casamento, a gente precisa estar
nos 3 aspectos da nossa vida, também alinhados com os 3 aspectos da vida do nosso cônjuge, né, do nosso marido. Precisamos estar alinhados no mesmo propósito, né, cuidando um do ministério do outro, né, um fortalecendo o ministério do outro, um ajudando o outro nas suas emoções, né? Às vezes o marido chega cansado do trabalho, estressado com algum problema, a gente está ali como uma mulher sábia, como uma mulher pronta a ajudar. Às vezes eles só precisam, né, de um abraço, de um conselho. Então a gente precisa estar atento à necessidade um do outro e fortalecer a intimidade de todas as áreas do nosso relacionamento. Outro aspecto importante para que o nosso casamento esteja em ordem, num relacionamento precisa existir perdão e a graça. Sabemos que em todo relacionamento nós cometemos erros, cometemos falhas. Infelizmente, acabamos magoando o outro, né, em algum momento da nossa vida, em algum momento do nosso relacionamento. A gente vai magoar, a gente vai entristecer o outro. Mas precisamos imediatamente, né, sermos rápidas, sermos ágeis em perdoar e também a pedir perdão. Não podemos deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira. Não podemos nos acostumar a viver chateado com o outro. Não podemos acostumar a dormir separado, achar que isso é normal, achar que cada um dorme num cômodo e tá tudo certo, botar o marido pro sofá toda noite, qualquer coisinha tá de bico, ficar uma semana sem se falar, né? Ou ficar de piadinha, ficar de indiretas. Não, a gente precisa ser maduro o suficiente para sentar, conversar, tentar resolver tudo que tem que resolver, para que a gente possa seguir em frente sem ficar carregando bagagem, sem ficar carregando picuinha, carregando mágoa e abrindo brechas para que Satanás entre e faça a bagunça da nossa casa e do nosso casamento. Então precisamos perdoar, precisamos, da mesma forma que pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados e desejamos que Ele nos perdoe, assim a gente precisa perdoar o nosso marido também, para que a gente não traga maldição sobre o nosso lar, sobre o nosso casamento. A mesma graça que a gente quer para a gente precisa estender para o nosso cônjuge. Outro aspecto importante de colocar o casamento em ordem é saber que a gente vai ter que superar desafios juntos, né? Não podemos ser individualistas, não podemos querer fazer as coisas somente do nosso jeito. Precisamos sempre considerar o outro. Quando nós estamos unidos, quando nós estamos apoiando um ao outro, a gente tem muito mais chance de superar qualquer coisa, né? De enfrentar qualquer coisa. Então, num casamento, a gente não pode ter divisão. A gente não pode o marido puxar para um lado e a esposa puxar para o outro. A gente não pode um querer uma coisa e o outro querer outra, né? É claro que a gente não vai concordar sempre e sobre tudo, mas ainda assim a gente precisa entrar num comum acordo. Como eu disse antes, alguém vai precisar ceder em algum momento. Então que a gente possa entender que para a gente superar os desafios, para que a gente possa superar as lutas do dia a dia, a gente precisa estar junto, a gente precisa estar um fortalecendo a fé do outro, um cuidando do outro, um apoiando o outro. Então, na prática, para a gente colocar o nosso casamento em ordem, a gente precisa manter uma comunicação aberta com o nosso cônjuge, passar tempo de qualidade com ele, ter o nosso momento a dois, o nosso momento de intimidade, o nosso momento de jantar juntos, sair juntos, né, ver um filme juntos. Não importa qual é a programação, não importa qual é a atividade, mas ter esse momento da gente ter ali só você e a pessoa para conversar, para relaxar, para namorar, né, para não pensar em outras coisas, em obrigações, enfim. Precisamos ter esse tempo de qualidade, precisamos orar juntos, precisamos ter esse momento de comunhão com Deus juntos, né, fazer propósitos juntos. Faça propósitos de orações com seu marido, né, se juntem em oração, clamem ao Senhor juntos, façam jejum juntos, né, leiam a palavra juntos. Isso vai fortalecer não somente o casamento de vocês, mas a família de vocês, o ministério de vocês, tudo em volta de vocês vai ser fortalecido quando vocês caminharem num só propósito. Demonstração de serviço mútuo, um poder servir ao outro, né? Servir em amor, servir sem ficar jogando na cara, fazer aquilo que o outro gosta, tentar agradar, né? Você sabe aquilo que agrada seu esposo, faça, né? Sem esperar algo em troca, apenas por fazer, por demonstração de amor, de carinho. E isso é tão assim simples para nós, mas às vezes a gente deixa tanto passar, né? E expressões de amor, expressões de carinho, de afeto, às vezes são deixadas de lado, mas isso faz uma diferença enorme para a gente poder alimentar o amor, alimentar a chama do amor acesa no nosso coração, da paixão,
do desejo um pelo outro. Então que a gente possa aprender a servir, aprender a amar, não por obrigação, não por rebeldia, por ai que saco, né, como algo ruim, como um fardo, mas com prazer mesmo, para que a gente venha ter esse prazer de cuidar, de mostrar para o outro o tanto que a gente ama, né, porque o amor ele devolve. A gente colhe aquilo que a gente planta. Então se a gente planta amor, se a gente planta carinho, se a gente planta bondade, se a gente planta palavras boas, atitudes boas, a gente vai colher isso também. E um último ponto aqui para a gente colocar o nosso casamento em ordem é a gente buscar sabedoria da parte de Deus. Ler livros cristãos que falem sobre casamento, participar de retiros, né, de conferências para casais, atividades para casais dentro das igrejas. Então a gente precisa investir no nosso casamento, né? Investir dinheiro, investir tempo, para a gente poder se aperfeiçoar, aprender como esposo o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer, né? Aprender a como lidar com os nossos maridos. Os nossos maridos também vão ter oportunidade nesses encontros, nesses livros, de aprender como também lidar com a gente. Então é muito saudável a gente fazer esse investimento, né? Buscar em Deus sabedoria, direção, para que a gente possa sempre melhorar. A gente não deve se acomodar. Num casamento não pode existir a palavra acomodação, sabe? A gente cair na rotina e deixar que tudo vire um marasmo, vire aquela calmaria e fica aquela coisa sem graça, aquela água de salsicha. Não, a gente precisa estar sempre temperando, sempre regando a florzinha, a plantinha, sempre, né, botando para pegar sol, sempre reacendendo a chama. Quando a chama estiver apagando, a gente vai lá, sopra um pouquinho para poder a brasa levantar. Enfim, a gente precisa disso, porque senão a gente vai estar abrindo brechas para que o inimigo entre, para que haja adultério, para que haja tantas coisas ruins, né, dentro do lar, divisão, esfriamento, enfim. Então que a gente possa ter esse entendimento, pedir a Deus sabedoria para cuidarmos do nosso lar, para sermos esposas sábias, para sermos mulheres prudentes, para edificarmos a nossa casa, para que não sejamos tolas para destruir as nossas casas com as nossas próprias mãos, né? Mas que o Senhor nos dê sabedoria nesse dia para falarmos, para agirmos, para servirmos aos nossos maridos, né? E que Ele venha também tocar no coração dos nossos maridos, para que eles sejam bons maridos para nós. Esse é o desejo do meu coração, e que o Senhor possa abençoar o meu e o seu lar nesse dia, nos conceder graça, sabedoria e nos ajudar a colocar toda a nossa vida em ordem, a criação dos nossos filhos, o nosso casamento, a nossa casa, nossa vida física, emocional, espiritual, a nossa vida profissional, enfim, todas as áreas da nossa vida, que possamos pedir ao Senhor graça, força e sabedoria para ir arrumando aquilo que não está legal e construindo um relacionamento mais íntimo com Deus, uma vida mais íntima com Deus, porque essa é a vontade de Deus para nós. Espero que essa palavra tenha falado fortemente no seu coração, como ela falou ao meu. Que o Senhor continue te abençoando, te dê um dia maravilhoso na presença dele. E até o próximo devocional.